Voltamos com o programa Contraponto. Se você perdeu o primeiro bloco do programa, acesse o blog arimacedo.zip.net. Pascoal, vamos... duas questões que a gente deixou... dois pontos que nós deixamos no bloco passado, né? Primeiro que você fala na questão da guarda do interesse. O que é esse interesse? E segundo, você fala do padrão econômico. Quer dizer, uma coisa é vinculada com a outra. Vamos começar pelo interesse. O que é esse interesse que você diz? Bom, o interesse é o interesse do menor, que deve preponderar a respeito dos interesses dos pais, em relação aos interesses dos pais. Sempre temos que ter em mente, o juiz tem em mente sempre esse interesse, os advogados têm essa visão do interesse do menor. Então, sempre... A criança pode ser escutada numa audiência? Pode ser ouvida. A partir de que idade? Ela pode ser ouvida através do estudo social. Né? O juiz determina o estudo psicossocial e a criança é ouvida através do estudo psicossocial. Uma especialista, uma psicóloga e tal, assistente que vai... social, um psicólogo, né? Então, ela faz essa entrevista, né, com as partes, inclusive com o menor, ela vai descobrir no menor o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo. E esse laudo que vai determinar para quem fica a guarda, né? Quem possui as melhores condições. Quem solicita o laudo, né, é o advogado. É o advogado. O advogado solicita o laudo, né? E o juiz nomeia os profissionais para que possa elaborar um laudo que vai servir é uma peça que vai servir para o juiz ter o seu julgamento final. Tá. E a questão que você falou também do padrão econômico? Padrão econômico é uma coisa que a gente sempre tem batido, né? Eu defendo muito essa questão e normalmente nós somos vencidos nessa questão, porque, olha, ele pode lutar, pode brigar, a lei determina isso, mas sempre o padrão econômico, ele cai, não tenha dúvida, ele cai e cai drasticamente às vezes, né? Agora, o alimentante ele tem que ter essa consciência de manter o padrão. Mas normalmente não é isso, porque ele vai fundar uma outra família, né? Vai seguir outro rumo, então às vezes aquele padrão, às vezes contra a vontade dele, acaba caindo. Né? O juiz não pode determinar, uma dúvida, estou colocando algumas dúvidas que talvez sejam dúvidas dos nossos telespectadores, mas o juiz não pode determinar a guarda pelo padrão econômico dos avós de uma das partes? Ou se a gente não pode dizer isso Não. O padrão econômico tem que ser o dos pais. A dos pais. A princípio, o padrão econômico é dos pais, né? Os avós ainda não entram. Os avós poderão entrar numa segunda oportunidade. É normal, sempre a gente vê a questão dos avós serem acionados. Né? Mas os avós são sempre acionados quando o pai ou está desempregado ou acometido de uma doença, que ele não pode pagar aquela pensão estabelecida em juízo. Né? Então aí é acionado os parentes próximos, que são os avós. E a lei determina que pode ser outros parentes também. Né? São os chamados alimentos entre parentes. Né? Mas os avós são os primeiros que são acionados, né? O Pascoal, a pensão ela é diferenciada por julgamento, por ação. Então, por exemplo, eu me divorcio da minha esposa. Um casal amigo meu se divorcia, quer dizer, a ação que vai julgar o meu divórcio ela é diferente da ação do divórcio do meu amigo, por exemplo? Sem dúvida. E a pensão, necessariamente sem dúvida. Cada caso é um caso. Né? Não pode dizer assim, no seu caso serão 5 salários mínimos e no outro no outro também serão 5. São padrões diferentes. Padrões diferentes. Né? O que vê? Porque os fundamentos para pedir os alimentos obedece 2 princípios. Né? Que primeiro é o princípio da necessidade. Então, não é difícil de imaginar que a necessidade sempre existirá. Aí, o outro princípio é o da possibilidade. Então, o juiz também vai verificar a possibilidade até quanto aquela pessoa pode prestar o alimento para o necessitado. Né? Levar em conta todos esses aspectos. Né?
E o juiz pode determinar providências para que sejam comprovadas essa possibilidade, até com um ofício para a Receita Federal para verificar a declaração do imposto de renda do alimentante. Né? A pensão é para o filho ou filhos, não para a mãe desse casal que separou. Por exemplo, a mãe detém a guarda das crianças. O pai tem que pagar a pensão, ela paga para os filhos, não é para a mãe. Né? A pensão é determinada para as crianças, não é isso? Exato. Como nós dissemos, cada caso é um caso. Então, existem situações que a mãe não pede pensão para ela, pede para os filhos. Nesse caso, quem administra essa pensão? É a mãe. É a mãe. É a mãe. Agora, existem outros casos em que o alimentante, né, não deixou ela trabalhar, por exemplo, durante todo aquele tempo da constância do casamento. Sim. Então ela ficou alijada de um sistema, não se evoluiu para, depois da separação, comparecer ao mercado de trabalho. Então ela tem essa dificuldade. Então nada impede que ela peça os alimentos, até por um determinado período. Tá. Né? Aí esse pedido vai ser avaliado, né, se ele é procedente ou não. Então cada caso vai ser diferenciado. Vai ser diferenciado, sem dúvida. Muito bom. Agora, em relação a essa suspensão da autoridade parental, o que é isso, Pascoal? Ali, explica um pouco para a gente. Tá. Isso daí também é uma das formas de sanção no caso dessa interferência negativa, né, do ex-cônjuge em relação a outro. Né? Então, a lei ela fala em autoridade parental, fala em guarda e fala em vigilância. Né? Então, essa autoridade é equivalente à guarda. Né? A guarda. E essa autoridade parental ela pode ser suspensa no caso dessa interferência negativa do ex-cônjuge, né? Em relação ao pai que tem esse dever de visita ao filho. Né? O juiz ele vai avaliar a influência dos pais. Né? Então, se um pai está exercendo uma influência negativa ou se uma mãe está exercendo uma influência negativa. Ele avalia o conjunto em torno disso, por exemplo, os avós. Né? O juiz pode avaliar, de repente, a mãe da mãe, ex-sogra do camarada, está influenciando negativamente algumas coisas. Ou fica difícil prever sobre isso daí? É um pouco difícil de prever, mas são situações que ocorrem. Né? Elas ocorrem. Porque às vezes a filha pode ser manipulada pela mãe. Pode ser manipulada. Né? E são tudo interferências negativas. Né? Em ocorrendo isso, a pessoa prejudicada, ela pode vir a juízo e pedir a interferência do Poder Judiciário com base na lei para que cesse essa interferência negativa. Tá. Né? Agora, vale dizer, meu caro Ari, que existem situações justificadas, né, em que a mãe tem aquela preocupação em autorizar as visitas para o pai, se ele tiver, por exemplo, em situação de embriaguez, por exemplo. Né? Como é que um pai vai pegar um filho embriagado? Isso traz um risco muito grande para o filho. Então, isso daí, essa negativa de visita, ela é plenamente justificada. Pascoal, no último bloco eu quero discutir a questão da lei dos avós, né, o que modificou nessa nova lei. Nós estamos no programa Contraponto entrevistando hoje o Dr. Pascoal, que é o presidente da OAB, falando um pouco sobre as questões de família. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência.